Amém. Amém. Somente creia. Senhor Deus, Sim, ó Pai. em nome do Senhor Jesus Cristo, Obrigado. nós agradecemos o Senhor Sim. por nos dar essa oportunidade Amém. de vir aqui, Senhor, e de te adorar. Pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. O Senhor tem prometido na tua palavra, Amém. onde estiver 2 ou 3, reunido em todo o teu nome, o Senhor estaria presente. Amém. Nós cremos que o Senhor está aqui. Aleluia. Amém. Nós cremos que o Senhor está aqui para nos curar, Amém. para nos libertar, para trazer os nossos corações do jugo e da alegria, Aleluia. para transformar as vidas de quem precisa ser transformado, para libertar quem precisa de libertação, Verdade. para salvar quem ainda que não se sente salvo. Ó Deus, como foi ensinado pelo profeta, ninguém subirá sem o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Isso foi o que Deus requereu. Verdade. Esta é a maneira de se subir, é a maneira de entrar, é o passaporte. Como diz o teu profeta, é o nosso passaporte. Sem o Espírito Santo, ninguém entrará ali no céu. Amém. Sem o Espírito Santo, ninguém será arrebatado. Sem o Espírito Santo, perde tudo. Perde todas as promessas de Deus. Porque o batismo do Espírito Santo é o penhor. É as primícias. E sem as primícias do Espírito Santo, nós não podemos entrar nada. Mas pela graça do Senhor estamos aqui para receber da tua palavra. Porque a tua palavra é Espírito. A tua palavra é Espírito e é vida. Vida. E aonde a tua palavra entra, há vida. A tua palavra traz vida. Houve um tempo que essa terra estava um vazio, um caos total. Mas quando o Senhor falou a palavra trouxe vida. Essa terra era sem forma e vazia. Mas quando o Senhor disse a tua palavra trouxe vida. Trouxe vida orgânica, vida botânica, vida marinha, vida animal, vida terrestre. O Senhor trouxe através da tua palavra. Porque a tua palavra traz vida. Senhor Deus, nos ajuda
Perdoa nossas falhas. Perdoa os nossos pecados, nossos erros cometidos na Tua presença. Senhor Deus, transforma-nos, renova-nos através da Tua palavra. Senhor, glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, grandioso és Tu, meu Pai, para fazer e operar, para trabalhar. Senhor, é misericordioso, a Tua graça nos sustenta. É a Tua misericórdia que estamos aqui, mesmo com as nossas idas e vindas, mesmo com a nossa ignorância às vezes, nossos pecados, nossas formas, o Senhor tenha se apiedado de nós, tem tido misericórdia para conosco, tem sido bondoso para conosco. Oh Deus, às vezes nós não merecemos, mas na verdade, Senhor, é a graça do Senhor que faz isso para nós, porque a graça do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor nos permite caminhar mais um pouco na Tua presença. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, receba nossa adoração, receba nosso culto, receba, Senhor Deus, que a graça do Senhor provém para nós cura nessa noite, libertação, que nós possamos compreender o que gratuitamente foi feito por cada um de nós, através do Calvário, e agora manifestado nesses últimos dias através de Tua palavra revelada, Tua palavra manifestada, Tua palavra restaurada. Ó Deus dos céus, abençoa cada um, que nós possamos ter visão de águia e natureza de cordeiro, possamos, Senhor Deus, ter nosso entendimento mais aberto, mais clarificado. Ó Deus, abençoa nossos irmãos e irmãs, abençoe do mais novo ao mais velho nessa noite, e que o Espírito Santo, o Espírito da graça do Senhor, possa vir mover em nosso meio e sair daqui, Senhor, melhores do que nós entramos. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras. Eu quero dar continuidade ao assunto de ontem que nós pregamos em Brumadinho. Nós falávamos sobre incredulidade. E eu quero dar continuidade nesse assunto. Creio que esse assunto, essa parte, já passou na rádio hoje. Quem ouviu? Alguém ouviu? Alguns irmãos? Amém. Ontem, incredulidade. Eu quero dar continuidade como se fosse a segunda parte. Né? Hebreus capítulo 3, verso 12. Aleluia. Hebreus 3, verso 12. Aleluia. Hebreus 3, versículo 12. Vamos ler. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça. Isso aí impõe incredulidade. Pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz,
Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não puderam entrar aonde, pastor? Não puderam entrar em Canaã, possuir Canaã, por causa da incredulidade. E Canaã hoje representa o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está uma porção da tua palavra. E pedimos graça ao Senhor nesta noite. Que nos dê, Senhor Deus, uma inspiração através da mensagem do teu profeta nesta noite, para que possamos dar continuidade ao que nós viemos falar, Senhor. Abençoa-nos a cada irmão nesta noite, irmã. Que a graça do Senhor se estenda a cada um de nós e venha trazer aos nossos corações o que nós precisamos para nós nos achegarmos mais perto de Ti, Senhor. Abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Muito bem. Outro dia eu encontrei com um pastor da mensagem. E ele estava elogiando o nosso trabalho, o trabalho que nós fazemos, a igreja e tudo mais. E ele fala assim, olha, eu prego mais ou menos umas 5 vezes por mês. Já fico cansado. E você que prega quase 25 vezes por mês, 22, 23. Foi assim, olha, na idade nós somos quase igual. Agora, nesse sentido de pregar, ensinar, você tem culto todo dia? Eu falei, não, todo dia não. Eu tenho culto terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então só não tem segunda. Eu falei, segunda a gente faz umas visitas de vez em quando. Às vezes tem irmão que pode reclamar assim, mas puxa vida, mas ali só tem um culto em Birité, só tem um culto lá no Alterosa, só tem um culto aí. Não, irmão, tem um culto aí, não, tem todo dia tem culto. Amém? Reclama não, todo dia tem culto, é só para sair. Terça tem culto, quarta tem culto, sexta, quinta tem culto, sexta tem culto, sábado tem culto, domingo tem culto. Só não tem segunda. Mas todo dia, de terça a domingo, tem culto. Amém? Se não tem aqui, tem ali, todo dia tem culto. Menos segunda-feira. Como é que é? Na rádio. Na rádio também, né? Que ajuda também, né? Mas todo dia tem culto, né? Mas puxa vida, eu moro aqui em Birité, só tem culto na sexta. Não tem culto na sexta, não. Tem culto de segunda, de terça a domingo culto. É só pegar o ônibus, se tiver dinheiro, e vai embora. Pega carona e vai. Tem culto, todo dia. Muito bem. Mas é a graça de Deus, né? É a graça de Deus. Louvado seja Deus. No livro de São João, capítulo 12. Capítulo 12. São João 12, Evangelho. Diz no versículo 37 assim. São João 12, verso 37. E ainda que tivesse feito sinais diante deles, não criam nele. Vejam bem. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Bom,
Isso tinha que acontecer para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta Isaías. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Revelado. Isso quer dizer, e a quem foi revelado a vontade do Senhor. Não é braço do Senhor não, tá? Braço com 5 dedos não. Braço aqui é a quem foi revelado o plano, a vontade do Senhor. Amém? Versículo 38. 39. Por isso, não podiam crer. Não é que eles não podiam crer porque havia uma barreira. Eles não podiam crer para dar cumprimento à profecia. Estão entendendo, irmão? Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. Por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os curo. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais, quem é os principais aqui? Os principais aqui eram os sacerdotes, eram os fariseus, homens da linha de frente. Apesar de tudo, estou lendo 42, preste atenção, até muitos dos fariseus, dos principais, creram nele. Creram, ó, que bom, que alegria, que maravilha. Mas tem um porém. Mas não o confessavam. Tem muita gente que crê na mensagem caladinho. É o crente calado, é o crente escondido. É o crente Jairo. Apesar de ter crido nele, não confessava, não abria a boca. Eu creio. Eu creio. Não confessava. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da igreja. Para não ser expulso da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês viram aqui? A incredulidade deles. Pastor, como pode haver incredulidade se eles creram? Irmãos, o fato de crer não quer dizer que você possa confessar. Crer é uma coisa, confessar o que você creu é outra. Eu criei na mensagem. Eu criei que Deus enviou o profeta. Você creu, irmão? Mas você sai na rua confessando que Deus enviou o profeta? Você sai na rua confessando? Você confessa para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, para o irmão da igreja que você saiu, para o pastor que você saiu daquela igreja. Você confessa? Ou é um crente Jairo? Um crente secreto? Um crente guardado? Eles criam e guardavam para eles, mas confessar disso diante dos fariseus, confessar diante das pessoas, eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Esse é o pior tipo que pode ser. É o pior tipo de pessoa que pode ser. É aquele que diz crer, mas não confessa no que creu. Não confessa. Não confessa.
tem vergonha de confessar sua fé. Tem vergonha de dizer o que tem crido. Tem vergonha de dizer o que tem aceitado. Tem crente até com vergonha de chegar com um colega dele nacional que foi batizado no nome de Jesus. Que situação, né? Que situação. Tem vergonha. E eu falei outro dia aqui na quinta-feira sobre crentes covardes. Cristão que tem medo de confessar sua fé. Cristão que tem medo de dizer no que tem crido. Você tem que seguir o exemplo de Paulo. Crie, por isso falei. Se eu crio, eu falo do que eu crio. Amém? Se eu crio que Deus enviou o profeta, eu mando e digo que Deus enviou o profeta. Não sou daqueles crentes secretos que tem vergonha ou até medo. Às vezes o medo é um tipo de vergonha, ou a vergonha é um tipo de medo que pode ocasionar perder parente, perder amigo, perder pessoas próximas, ou até mesmo afastá-las. Ah não, deixa eu ser mais moderado, deixa eu ser mais moderado na pregação, na revelação, deixa eu ser mais moderado no evangelismo, porque senão eu perco meu amigo, minha amiga, meu parente. Posso fazer com que meu pai fique distante de mim, minha mãe, minha tia, meu irmão. Crente Jairo, crente secreto. Mas vejam bem, Jesus, ele foi até Belém, Nazaré, depois de um tempo que tinha ido para Jerusalém, ele voltou lá. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá. A Bíblia diz que ele fez pouquíssimos milagres. Poucos, mas muito poucos. Porque a incredulidade do povo era grande. E a Bíblia chega a dizer que Jesus ficou admirado. Quem já leu isso nas Escrituras? Que ele ficou admirado de ver tanta incredulidade. Aí ele abriu a boca e disse: um profeta não é bem recebido em sua própria terra. Ele ficou admirado. O próprio Deus ficou admirado de ver tanta incredulidade. Jesus tinha um tempo que não ia lá na Galileia, que não ia em Nazaré. Depois que ele foi lá e fez alguns milagres, pouquíssimos milagres, alguns velhos conhecidos de José, talvez parente, próximo, começaram a dizer assim: mas esse não é filho de José? Com Maria? Nós não conhecemos também seus irmãos, João, Tiago, João, Judas? E também as suas irmãs? Não é ele o carpinteiro? Santo Deus da glória. Por causa disso, Jesus não pôde fazer muitas coisas no meio deles, porque a incredulidade era muito grande. A incredulidade impediu deles serem abençoados. É o que a incredulidade vai fazer. É o que a incredulidade fará. A incredulidade fará com que muitas pessoas deixam de ser abençoadas. A incredulidade afastará as bênçãos longe do cristão. E por fim, se a incredulidade manter nele, lançará ele direto no inferno. Agora, vejam bem, para vocês verem o que a incredulidade faz. Na mensagem, o caminho de Deus feito para nós,
pregado pelo irmão Branham, ele diz no parágrafo 91 a 98, assim: uma garotinha estava descendo a rua certo dia, e ela disse: finalmente uma pessoa apareceu. Uma pessoa. E então alguém olhou para ela e ela estava feliz. Ela tinha acabado de receber o Espírito Santo. E ela estava descendo a rua, descendo a esquina, feliz e alegre. Muito alegre. Uma jovem. E um homem infiel, que estava sentado numa esquina, disse: por que você está tão feliz, jovem? Ela disse: ó, Jesus acabou de me salvar e me encheu com o Espírito Santo. Por isso estou tão feliz. Ele disse: o que é que você tem na sua mão, jovem? Ela disse: eu tenho uma Bíblia. Ela respondeu para ele: eu tenho uma Bíblia. Aí ele disse: você crê nisso? Você crê nela? Diz: claro, claro que eu creio. Ele disse: você crê em toda ela? Em tudo que está escrito nela? Quer dizer então que você crê em tudo que está escrito nesse livro, nessa Bíblia, que você chama de Bíblia? Ela disse: sim, eu creio em toda ela. Aí o incrédulo, o infiel incrédulo disse: escuta, você crê naquela história sobre Jonas? Ela disse: sim, disse. Ele disse: você crê que aquela baleia realmente engoliu aquele homem? Esse homem era um ateu, era um homem estudado. E ele podia provar para essa menina, cientificamente, que na boca da baleia não passa um homem. E isso é verdade, não passa. Na garganta da baleia não passa. Isso é comprovado cientificamente. Não passa. E ela disse, ele disse: então você crê nessa história? E às vezes a pessoa fala assim: uma baleia, um grande mamífero do mar, tantos metros, pensa, não, ele engole 10 homens. Não, não. A garganta dela é pequena, não passa um. Então você crê nessa história? Você crê nessa história de que a baleia engoliu um homem? Ela disse: sim, sim, Senhor, eu creio nisso, sim. Ele disse: como você vai provar isto de outro modo a não ser pela fé? Ela disse: bem, quando eu chegar no céu, eu simplesmente perguntarei ao meu irmão Jonas. O infiel lhe disse: e se o seu irmão Jonas não estiver no céu? Bom, ele só pode estar em outro lugar. Nesse lugar você pergunta para ele. Hã? Bom, se ele não estiver no céu, então é você que vai ter que perguntar para ele. Só existe dois lugares para ir, ou para estar: céu ou inferno. E se ele não estiver no céu, minha filha, então é você que vai perguntar para ele. A congregação ri. Somente sobrou um lugar para ele, o inferno. E é para lá que vai os incrédulos. O profeta Emmanuel diz na mensagem: provando a sua palavra, parágrafo 74, ou, melhor dizendo, 70. Observe. Deus prova a sua palavra para os crentes.
Amém, irmãos? Deus prova a sua palavra. Deus continua provando sua palavra. E as suas palavras são certas. Como ele tem feito em toda a era. Incredulidade não detém a Deus. Não o impede. Não me importa quanto o mundo não creia. Mesmo assim vai suceder. Incredulidade não faz nada a não ser condenar o incrédulo. A incredulidade enviará o incrédulo direto para o inferno. A incredulidade, ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. A incredulidade não detém a Deus, ela somente detém o incrédulo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja, alguém pode dizer assim: o sol não vai brilhar amanhã, eu vou pará-lo. Você está vendo? Muito bem. Você não consegue fazer isso. Deus o colocou em ordem e disse que iria brilhar. E vai brilhar. É só isso. É uma lei. Ele colocou isso no cosmos, no zodíaco, nos céus, as estrelas. E as estrelas recebem um comando. Elas estão em ordem, os astros. Ele disse que iria. Talvez haja umas nuvens debaixo dele, claro. Mas mesmo assim ele vai brilhar do mesmo modo. E você não pode deter a Deus com isso. Como ele declara a sua palavra às pessoas, primeiro Deus, conhecendo que haveria incrédulos, Deus, a sua sabedoria, sabendo que haveria incrédulos e que a maioria das pessoas que viria ao mundo seria incrédulos, ele, por presciência, por predestinação, predestinou uma semente para cada era que cresce na promessa de Deus. Você é essa semente, irmão? Você faz parte dessa palavra? Você faz parte da mensagem deste último dia? Ele prometeu que em cada era uma parte da semente cairia nela e uma parte da semente creria nela. Agora, se você notar, cada era segue adiante com a sua palavra. Tudo bem na hora certa. Não impede a Deus. Ele segue adiante. E cada clique se dá dando com exatidão. Às vezes achamos que não vai funcionar direito. Mas não se preocupe. O relógio de Deus está precisamente exato. E tudo está funcionando com exatidão. Amém? Vê? A incredulidade só detém o incrédulo. Então observe que esta era, a era de Laodiceia, por ela ser uma era rica, no sentido espiritual, ela é rica em termos de escolas, em termos de seminário, em termos de institutos de estudos. Então, num geral, num clima espiritual, Laodiceia é rica no sentido em que a sua riqueza espiritual, o que o homem tem atingido, o que o homem tem conseguido, e tudo que o homem tem conquistado, seus feitos e tudo mais, a mente do homem mais polida, mais científica, como disse Daniel, que a ciência se multiplicaria nesses últimos dias. E quando Daniel disse que a ciência se multiplicaria, ele não estava falando na ciência técnica, não no sentido tecnológico, no sentido da tecnologia. Ele disse que a ciência, aqui, ó, a mente do homem se expandiria. Quem está entendendo, irmão? Que a mente do homem se expandiria. O intelecto do homem ficaria mais florescente, mais amplo, mais elástico. Então, a profecia diz que a ciência se multiplicaria, ou seja,
o homem, a parte intelectual, filosófica, inteligente, graduação, é graduação disso, é graduação naquilo, graduado naquilo outro, graduado naquilo, tudo é graduação, está entendendo, irmão? Então, essa esfera, essa profecia, esse batismo na mente das pessoas, do intelecto ficar mais formado. E cada vez que o homem usa o intelecto, cada vez mais que o homem depende da ciência, depende do intelecto, mais longe vai ficando de Deus. Verdade. Mais longe vai ficando de Deus. Por exemplo, existem homens por aí que confiam no seu grau de doutorado e não confiam na doutrina dos apóstolos. Verdade. Tem homens aí que fez teologia e confia no seu grau de doutorado, mas não confia no que o apóstolo Pedro disse, o apóstolo Paulo disse. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, a ciência, no sentido, não digo cultural, mas eu digo no sentido espiritual, onde as pessoas estão com suas mentes mais polidas, sabe? Pregadores mais polidos em cima do púlpito, pregadores que mexem com arqueologia, que mexem com isso, que mexem com aquilo, tudo tal de gíria. Então, essas coisas afastam mais o homem de Deus. Outro dia, o outro estava lá no telefone se esbanjando. Eu fiz escatologia, eu fiz o tal de gia, tanto de gia. Eu falei, que isso? Aí quando você mostra a doutrina, a apostologia eles não creem, eles não aceitam. Então, é difícil. Então, a mente do homem nesse último dia está desse jeito. Por isso, o profeta Emanuel seria a nossa era mais incrédula de todas. Seria a era mais incrédula de todas. Ela é tão incrédula, a era de Laodiceia, que nenhuma das outras eras, está ali ó, no quadro, nenhuma das outras eras foi capaz, teve a capacidade, ou seja, a coragem. Quando eu digo coragem, estou falando de termos malignos de colocar Jesus Cristo para fora. Só na última era que a igreja fez. Só na última era. Na última era, bater a porta na cara de Jesus. E na última era da Odisseia, ele diz, eis que estou à porta. Colocar ele para fora. É a era tão incrédula, uma era tão incrédula, que chegou ao ponto de dizer, nós não queremos Jesus. Nós estamos ricos, nós já temos nossa associação, nós já temos nossa igreja, nós já temos nosso templo, nós já temos nossos homens bem treinados, nós já temos nosso diploma, já conseguimos o que teríamos que conseguir, e assim por diante. Nós não queremos saber de doutrina apostólica, não queremos saber de profeta, não queremos saber nada disso, não queremos saber de santificação, de arrebatamento, nosso negócio é aqui. É a era mais incrédula de todas, porque chegou a um ponto de colocar Jesus Cristo para fora. Jesus Cristo foi colocado para fora. E, no entanto, o profeta irmão Branham diz na mensagem O Rapto, parágrafo 23, ele disse, Deus distribuiu a palavra para cada era. Em cada era, Deus distribuiu uma porção da palavra, mas também distribuiu sementes, pessoas para crerem nela. Amém? Amém. Isso prova a predestinação de Deus. Porque se Deus predestina, se Deus promete apenas a palavra, mas não promete alguém para crer nela, ficaria ele só. Deus não somente prometeu uma porção da palavra para a sua era, mas também prometeu pessoas que nasceriam e criam nela. Aleluia. O Rapto 23, quem quiser anotar. Então observe bem, vamos aqui andar um pouco aqui na mensagem. O irmão Branham diz na mensagem Deus em Simplicidade, parágrafo 115. Preste atenção nisso aqui. 115. Ele diz o seguinte, 115. Certo dia, um homem aqui de Utica
se tem alguns dos seus parentes aqui, eu não quero fazer uma ridicularização do homem, mas ele foi um veterano da Guerra Civil. E eu creio, eu não sei de qual lado ele estava, mas eu creio que ele era um rebelde. Você sabe que havia um tempo nos Estados Unidos que houve um tempo de guerra civil dentro dos Estados Unidos, entre o povo americano mesmo, entre republicanos e democratas, entre o sul e o norte. Isso no século XVIII, no final do século XIX, alguma coisa assim. Houve uma guerra civil entre eles. O irmão Branham está falando desse veterano da guerra civil. E eu creio, eu não sei de qual lado ele estava, mas eu creio que ele era um rebelde. Isto é, não estava lutando pelos princípios do governo. Ele era um infiel. E ele alegava que não havia tal coisa como Deus. Os irmãos estão ouvindo? Ele alegava que não havia tal coisa como Deus. Ele morava em Utica. O seu nome era Jim Johnson. Muitos de vocês devem ter conhecido. Ele me dava muita melancia quando eu era garotinho. Ele costumava plantar melancias lá embaixo, na baixada ali. E ele era muito amigo do meu pai, Charles Branham. Mas ele disse um dia, uma das coisas mais tremendas que já lhes foram ditas em contradição. Agora, eu era apenas um garotinho naquele tempo, mas em contradição com a sua crença, que lhe fez lhe afastar e abaixar sua cabeça e chorar. Ele era um incrédulo. Ele era uma pessoa incrédula, não acreditava em Deus. E eu entendi que através disso o homem foi gloriosamente convertido a Cristo, com cerca de 85 anos de idade. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou a uma garotinha, um certo dia, ela estava vindo da escola dominical, porque ela perdia isso. Ele perguntou, mocinha, eu vejo você indo e voltando todos os domingos. Deixa eu perguntar para você, por que você perde tempo indo numa coisa como aquela? Olha só, o incrédulo fazendo a pergunta para a garotinha que ia na escola dominical todo mundo. Por que você perde tempo, mocinha, fazendo uma coisa como essa? Ela disse que era porque ela cria que existia um Deus. E o senhor Dossey disse, garota, você está muito equivocada em crer em tal coisa. E ele disse que a garotinha se inclinou e apanhou uma florzinha, tirou do chão, puxou uma pétala e disse, senhor Dossey, poderia me dizer como ela vive? Ali acabou o homem. Ali acabou. Ele se inclinou. Quando ele começou a examinar sua mente científica, ele poderia ter dito para a criança, Dani, ela está crescendo na terra. E ela então poderia perguntar, e como apareceu a terra? E ela só iria perguntando para ele, ele não teria chance de chegar em algum lugar. Isto fez com que ele se convertesse a Deus. Amém, irmão? Não, vejam vocês, não são as grandes coisas fascinantes sobre as quais pensamos, mas é nas coisas simples que Deus é tão real. Amém, irmão? É tão real. É nas coisas simples. Sabe? Então, vejam bem, tem muitas pessoas, muitos pregadores, que aproveitam certos cultos, púlpitos, e metem o pau em certos personagens na Bíblia. Em Jacó. Ah, Jacó foi um ladrão, Jacó foi um suplantador, Jacó foi um roubador, Jacó foi isso, aquilo outro, enganador. Aí mete o pau em Jonas. Ah, Jonas deu as costas para Deus, não sei o quê, não sei o quê.
e mete o pau também em Tomé. Tomé é um incrédulo e até fica apontando as pessoas como Tomé. Ah, você é igual Tomé. Você sabe onde Tomé está? Onde Tomé está? Hein, mano? Tomé está onde, hein? É, você é igual Tomé? É. Incredulidade, ela só mantém a pessoa longe de Deus. Incredulidade só afasta a pessoa de Deus. Incredulidade. As coisas de Deus não são tomadas através de provas. Se Deus quiser provar quem Ele é e o que Ele quer fazer, isso é com Deus. Isso é com Deus. Mas as coisas de Deus, elas devem ser tomadas pela fé. Amém. É pela fé. Pela fé, diz a Bíblia, que os mundos vieram a existir pela palavra de Deus. Aí o cientista diz, não, foi uma explosão cósmica. Foi uma explosão cósmica que originou o universo. E tudo que nós temos no universo, a massa escura, veio através de uma explosão cósmica. E essa explosão formou os astros, formou os planetas, formou o universo. E dessa explosão veio formando, e aí cai dentro da ciência evolutiva. E aí, foi evoluindo e tal, aquela coisa toda. Não. O profeta Irmão disse que a ciência chega mais perto de Deus do que a religião. Irmão disse que a ciência chega mais perto de Deus do que a religião. Agora você fala, mas como assim, pastor? Como assim? O dia que o irmão Branham disse que a Terra tinha mais de não sei quantos milhões de anos, alguns pregadores ridicularizaram. Só que as pessoas não entendem que a Terra era sem forma e vazia. Agora, acerca da história da humanidade, sobre ela, aí sim tem os 6.000. Quem está entendendo, irmãos? Aí sim tem os 6.000. Mas a Terra, ela pode ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos, ninguém sabe. Ela é sem forma e vazia. Amém, irmãos? Mas cronologicamente, a história da humanidade se prossegue em eventos de 6.000 anos. No entanto, eles passaram a negociar. Observe. Um dia, um grupo de cientistas disseram o seguinte: nós descobrimos qual foi a origem do universo. Isso foi em 1950. Você sabe que a ciência voltou em 3 vezes, né? Falando que o centro do universo era a Terra, depois do centro da Terra era não sei o quê, foi passando, foi mudando um monte de coisa. Aí eles disseram, a Terra veio existir através de uma grande explosão. Uma grande explosão. Aí os religiosos caíram em cima. Não é nada disso, não. Aí o profeta disse, foi sim. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Diz o irmão Branham.
aquele Big Bang que a ciência diz é a palavra de Deus por detrás, trazendo a criação. Amém, irmão? Quando disse haja, a ciência consegue ver a explosão, mas não consegue ouvir a palavra que fez. Amém, irmão? Porque a palavra está aqui na Bíblia para dizer que foi um haja. Foi a palavra de Deus. E aí vem Paulo e diz: pela palavra de Deus foram criados os mundos. Amém, irmão? Tanto as visíveis e as invisíveis. Por isso que é bom ter profeta. Amém, irmão? Por isso que o profeta diz: a ciência chega perto, a religião fica longe. A religião... pastor, mas peraí, por que a religião chega mais perto de Deus do que a ciência chega mais perto e a religião não? Bom, a religião diz que foi uma maçã que Eva comeu. A religião diz que foi uma maçã. E que tal fruta ocasionou toda a desgraça que existe na terra. A ciência vem e diz: nós não sabemos, mas entre um chimpanzé e o homem existe uma criatura que viveu na terra. É chamado de elo perdido. Nós não conseguimos chegar e saber quem é, mas nós sabemos. Amém, irmão? Por isso a ciência chega mais perto, a religião fica longe. Verdade. Chama de elo perdido. Deus tirou os ossos da serpente, amaldiçoou, tirou todos os ossos dela, e ela passou a rastejar. E a própria ciência diz: nós sabemos que entre o chimpanzé e o homem havia uma criatura semelhante ao homem, porém não sabemos o que é. Porque Deus escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Amém, irmão? Então observe bem que o irmão Branham diz isso aqui. Agora, onde nós estávamos mesmo? Ah, sim, da garotinha, né? A garotinha disse para ele: o senhor pode me mostrar, poderia você me dizer como essa pequena florzinha vive? Aí ele poderia dizer: mas vive da terra. E a terra, como é que vive? Ela só ia voltando para trás, voltando até chegar onde Deus criou tudo. Não tinha escapatória para ele. Na mensagem Um Super Sentido, parágrafo 74, o irmão Branham diz o seguinte, presta bem atenção. 74. Pessoas que falam: ah, mas não existe tal coisa como o Espírito Santo. Agora, nós sabemos o que é o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo, irmão? Você sabe quem é o Espírito Santo? Para nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é Deus. Para a religião, o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma trindade de deuses. Para nós que cremos na doutrina apostólica, que por sua vez foi restaurada neste último dia, cremos que o Espírito Santo é Deus. Que Deus é o Espírito Santo. O mundo religioso, o mundo não crê nisso. O mundo não crê. Como um garoto, certa vez, descascando uma maçã. Um garoto estava descascando uma maçã. E ele, então, foi questionado por um infiel, debatendo numa reunião. Ele disse: "Que quer você?
que quer você aqui? Vê? Ele disse, isso aqui não pode, não existe tal coisa. Uma pessoa muito simples, aquele rapaz descascando a maçã, mas parecia um delinquente, com o cabelo caído em sua face e um dente faltando na frente, e usando uma velha suja jaqueta longa. Ele disse, só quero lhe fazer uma pergunta. O infiel tinha acabado de dizer, alto, gritando, que não havia tal coisa como Deus. Que não havia tal coisa como o Espírito Santo. É tudo emoção, disse ele. Não existe tal coisa. É tudo emoção. Isso é um absurdo, gritava o incrédulo. E o garoto, olhando tudo aquilo, observando tudo aquilo, o garotinho chegou com a maçã descascada, comendo a maçã, e disse, ei, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Esta maçã é doce ou azeda? Ele disse, como é que eu vou saber se eu não estou comendo? Sim, é dessa maneira que é. Você nunca saberá como é o Espírito Santo se não receber ele primeiro. Amém, irmãos? Não tem jeito para o incrédulo, irmão. Ele só sai perdendo. Só sai perdendo. Os irmãos estão entendendo? Só sai perdendo. Todos aqueles que andam fazendo laço para pegar um filho de Deus, na próprio laço ele cai. Faz uma forca para pegar Mardoqueu, a forca é feita para aquele mesmo que fez. Não adianta, incredulidade não detém a Deus, só detém o incrédulo. Amém, irmãos? Não detém a Deus, só detém o incrédulo. Nessa mesma mensagem aqui, um super sentido, o irmão Branham conta a história de John Ryan. Quem já viu essa história? Um velho mendigo. Era um mendigo que andava na rua. E ele foi numa reunião do irmão Branham. Ele estava cego. Era um mendigo cego. E ele foi na reunião do irmão Branham. Numa cidade chamada Fort Wayne. Lá onde fomos naquele dia. E ele recebeu oração na reunião. John Ryan. Aquela foi a noite anterior, quando o piano tocou. O grande médico está aqui. Quando o piano tocou sozinho. Quem está entendendo, irmão? Uma noite anterior, quando o piano tocou sozinho aquela música, aquele hino, o grande curador. Sem ninguém nele tocando. O Espírito Santo tocava. E quando ele era cego, ele era de fé católica. E ele parou na fila e eu olhei para ele e eu disse, seu nome é fulano de tal, John Ryan. Sim, você é um mendigo, fica nas esquinas, faz anos que é cego. Sim, é verdade. Você é de fé católica. É verdade, disse o mendigo. Eu disse, assim diz o Senhor, você receba a sua cura. Disse, obrigado, Senhor. Eu disse, agradeça ao Senhor. Ele disse, mas não consigo enxergar. Mas não consigo enxergar. Eu disse, isso não tem nada que ver. Você está curado. Ele disse, tá bom. Ele desceu para a frente, eles o ajudaram a deixar a plataforma. O homem natural não podia ver nada. Eles não conseguiam ver nenhum resultado disso em absoluto. Ora, diziam, ele está simplesmente tão cego como sempre teve. Como é que ele foi curado, se ele continua cego? Assim, 2 de seus amigos o trouxeram de volta e o colocaram de novo na fila de oração. E fizeram-no passar novamente. Rava o deixou passar. Quando ele retornou, ele disse, o senhor me disse que eu estava curado. Eu disse, você me disse que creria em mim. Olha só, responde, mamãe. Você disse que cria em mim. Ele disse, eu creio mesmo.
Eu não tenho motivos para não crer no Senhor. Disse: o Senhor me contou todas as coisas da minha vida. E ele disse: não sei o que fazer, irmão Branco. Ele era de fé católica. Havia uma mulher lá atrás testificando, e ela tinha um papo assim, aquela coisa inchada, alguns minutos atrás, e ele desapareceu. E eu disse: então, se você crê em mim, por que está me questionando? Eu estou lhe dizendo a palavra de Deus. Já tinha recebido assim diz o Senhor. Amém, irmão? O assim diz o Senhor é infalível. Ele disse: o que eu devo fazer então? Sabendo que ele era católico e tinha de ter algo físico a qual se pudesse agarrar, eu disse: bom, apenas continue testificando. Por suas pisaduras eu estou curado. Por suas pisaduras estou curado. Vai falando isso, amém, irmão? O velho homem no corredor, no decorrer das suas semanas seguintes, ou 3, ficou na esquina, na mesma esquina. E ele vendia jornais. E ele gritava: extra, extra, louvado seja o Senhor, eu estou curado. E o povo passava: mas você está cego? Continua cego. E ele disse: extra, extra, eu estou curado, louvado seja o Senhor, eu estou curado. Quando ele voltou à reunião na noite seguinte, eu mal podia pregar, porque ele dizia: eu estou curado, eu estou curado. Eu mal podia pregar. Fiquem todos quietos, louvado seja o Senhor por me curar-me. Quase que eu não podia pregar naquela noite. Louvado seja o Senhor por curar-me. Como católico, ele não sabia como lançar mão da fé. Mas ele sabia que se ele continuasse dizendo isso, continuasse dizendo, chegaria um tempo que o super sentido, o sexto sentido, entraria em operação. Louvado seja o Senhor, amém? Ele ficava na esquina gritando: louvado seja o Senhor por curar-me, extra, extra, louvado seja o Senhor. E ele ia rua abaixo. E quando alguém se aproximava, dizia: como está, John? Louvado seja o Senhor, me curou. Mas John, você continua cego. E riam dele e caçoavam dele. E outro rapazinho jornaleiro guiou ele até uma barbearia para fazer a barba. Cerca de 2 ou 3 semanas depois da reunião. E o barbeiro o fez sentar na cadeira e passou a espuma na sua face. E disse: John, ele disse: entendo. Um sabichão me disse: entendo que você foi ver o curador divino, não foi? Chamando um banho de curador divino. Ele disse: sim, eu fui. Ele disse: entendo que você foi curado, apenas para caçoar dele. E o velho homem disse: sim, louvado seja o Senhor, ele me curou. E naquela hora os seus olhos se abriram. Levantou-se daquela cadeira cheia de espuma e aquele pano nas costas, espuma por todo lado, correndo na rua, com a toalha no pescoço e o barbeiro atrás dele com a navalha. Amém, irmão? Ele estava curado. Amém, irmão? Ele testificava: eu estou curado. A fé é o firme e fundamento das coisas que se esperam, das que não se veem. Pela fé, Abraão chamou as coisas que não são como se já fossem. Pela fé, Abraão chamou as coisas que não são como se já fosse. Amém? Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ele foi curado. A incredulidade deteve aqueles homens, mas não deteve a ele. Já imaginou? Já imaginou aquele homem saindo da barbearia com aquela espumona na cara, com aquele pano nas costas e o barbeiro com a navalha na mão? Estava pensando que o barbeiro queria aportar ele. E o barbeiro: vem cá. Ele estava curado. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, preste bem atenção.
Eu vou dizendo para você, incredulidade só detém o incrédulo. Verdade. Ei, irmão, não. Quem segura um eleito? Quem segura um crente cheio do Espírito Santo? Ninguém, irmão. Aleluia. Principalmente quando vê a mão do Senhor operando. Olha, Deus, não adianta. Não adianta. Quem poderia segurar aquele jovem, aquele rapaz que tinha sido curado da sua cegueira, 21 anos já, cego? Porque quando a mãe disse tem idade suficiente, pergunta para ele, não é 18 anos como no Brasil, a legislação tem a maioridade com 18. Lá em Israel a maioridade atinge com 21. 21 anos cego, aquele rapaz. Havia nascido cego, nasceu cego. Agora imagine um pai e uma mãe, 21 anos carregando um filho para cima e para baixo, cego. E chega Jesus Cristo e dá a ele a visão. Amém, irmão? Dá a ele a visão. Aquilo era para a mãe e o pai ajoelhar diante do mestre, do Senhor, e dizer, obrigado, Senhor, amém, irmão? Mas pelo contrário, diante dos seus pastores e diante dos seus sacerdotes, eles ficaram, foi num cantinho aqui, ó, com medo de ser expulso da igreja. Quando perguntou para ele, este é seu filho? É nosso filho. Disseste que ele nasceu cego? Sim, é nosso filho e também sabemos que ele nasceu cego. Mas como agora ele está vendo, nós não sabemos. Pergunta para ele que tem nova idade lá. Eles ficaram isso, faziam isso, temendo ser expulso da sinagoga. Quantas pessoas hoje na mesma coisa esconde a sua fé, esconde a experiência que tem passado, esconde o gozo, a verdade, o sentimento que tem crido nessa mensagem das pessoas e fica num canto. Disse Jesus, aquele que testificar de mim diante dos homens, eu testificarei diante do meu Pai naquele dia. Mas ele também disse, mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o vergonharei diante do Pai aquele dia. Você crê, mas deve testificar. Amém, irmão? Você crê, mas deve testificar. Deve testificar. Teve um dia que eu estava em Goiânia, cheguei em Goiânia, não me encontro, está sendo gravado, não estou nem aí que vocês vão ouvir. Cheguei em Goiânia e eu tenho minhas camisas, tem a coluna de fogo aqui, pintada, igual tem ali no bolso, a nuvem. E uns pastores, cheguei lá assim, uns pastores olhou assim para mim, assim, de cima e embaixo e tal, e eu entendi o seguinte, a linguagem. Assim, eu não faço isso. Eu não vou andar na rua me expondo assim. Eu só não testifico, mas também mostro também. Entendeu? Ah, que é isso, irmão? Que é isso? Então, Deus, ele vai atropelando, ele vai atropelando o incrédulo. O incrédulo vai sendo atropelado. Deus passa por cima dele. E Deus prova a sua palavra adiante. Amém, irmãos? Ué. O incrédulo. Quem segura um crente? Quem segura um cristão? Quem segura? Olha, teve que passar a faca no pescoço de João Batista para ele parar de falar. Teve que soltar, jogar um monte de pedras na cabeça, no corpo de Estevão, para ele parar de pregar, parar de testificar. Teve que matar Pedro, teve que cortar o pescoço de Paulo, porque eles não paravam de testificar. Não paravam. Tem uma história que conta, nos tempos das arenas, da perseguição dos crentes, que entrou 40 pessoas no meio da arena, entre velho, criança, moço, homem, 40. E eles ajoelharam no meio da arena, e o povo, gritando na arquibancada, no Coliseu Romano, querendo ver o espetáculo, ver os leões,
agarrando as criancinhas e famintos e comendo os cristãos. E eles ajoelharam ali e começaram a cantar e cantar e cantar. E eles, quanto mais cantavam, o volume aumentando e aquele povo ficou preocupado. A fé, a morte pôde matá-los, mas não podia matar a fé deles. Não pôde matar a fé deles. A morte, o leão, a espada, o fogo, a água, pôde matá-los, mas a fé deles continua viva na presença de Deus. Amém, irmãos? Eles continuam vivos na presença de Deus. Não tem nada. Não tem, pode caçoar, pode fazer o que quiser, deixa o mundo caçoar, deixa o mundo te ridicularizar, parente, irmão, primo, colega de trabalho, colega de serviço, seja quem for, vizinhança, deixa te ridicularizar. Deixa te ridicularizar. Só que eu acho o seguinte, quando te ridiculariza, no dia seguinte você tem que fazer pior. Pastor, que está ensinando para nós, pastor. Deixe te ridicularizar. Só que quando ridicularizar de você, no dia seguinte você faz pior. Como assim, pastor? Gente, é fácil. Você vê a arca estava lá, a arca representa a palavra. A arca representa Deus. A arca estava lá nos filisteus, estava lá no lugar errado. Quando a palavra está no lugar errado, só dá errado para todo mundo. Mas quando a palavra está no lugar certo, dá certo para todo mundo. A arca estava lá. E quando foram buscar a arca, Davi viu de longe, Davi viu do seu castelo, desceu lá embaixo, a arca estava vindo, ele estava alegre, pulando, gritando, saltando igual um bezerro, saltando igual uma criança, alegre. A sua esposa incrédula da janela diz: que é isso? O rei de Israel fazendo isso, e ele pulando e gritando. Davi diz: amanhã será melhor, amanhã será pior. Você quer ver amanhã? Aleluia. Os irmãos, você entendeu, irmão? A mulher começou a ridicularizar ele, E o que é isso? O que é isso? É um rei, um homem. O que é isso? Você tinha que estar com a postura e tal, agindo dessa forma. O que é isso? Ele disse: mulher, você não sabe nada, amanhã vai ser melhor ainda. Amanhã vai ser muito melhor. Espere só chegar até amanhã. E por causa disso, você sabe o que aconteceu com ela, né? Então observe bem que as pessoas não entendem, não conseguem ver. Isso não tira a alegria, não tira a alegria do cristão. O incrédulo só. Uma vez tinha um homem que ele não sabia ler não, sabe? Não sabia muito ler não. Lia mais pouco, mas muito pouco. Sabia muito ler, mas ele era um crente fiel, cheio do Espírito Santo. E ele louvava a Deus, glorificava a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E testificava que Jesus cura, que Jesus salva, e agradecia: obrigado, Senhor, por ter me salvado, obrigado, Senhor. Hoje não. Dá o testemunho aí, irmão. Obrigado por ter dado apartamento, Senhor. Obrigado por me ter dado um carro do ano. Esse testifica é assim nas igrejas. Conta a bênção, irmão. Aí, um certo dia, a filha dele falou assim: papai, eu vou receber umas colegas aqui em casa hoje, tá? Mas umas amigas aqui em casa hoje. E o senhor maneira um pouquinho, tá? Você vê umas colegas hoje, só maneira um pouquinho aí, tá? Maneira um pouquinho. Aí a filha sabia que ele não tinha jeito mesmo. Falou assim: papai, o senhor fica quieto e eu vou dar para o senhor um livro, o senhor ler, tá? Vou dar para o senhor um livro. Deu para ele um livro de geografia.
Deu pelo livro de geografia. Papai, só fica aqui em cima, colocou lá no sótão, lá em cima. O que nós vamos fazer aqui? O senhor não agrada o senhor, então vai ficar lá em cima, tá bom? E colocou ele lá em cima no sótão lá. Porque ela se sentiria envergonhada se o pai dissesse algum aleluia, glória a Deus na sala. Como tem crente na igreja que não dá nem um amém. O tempo todo culto. Não dá um amém, um glória a Deus. Culto inteiro. Você acha que ele aqui de cima não está observando, não? Aí deu um livro para ele. De geografia. E ali estavam as moças, e bebe para cá, e champanhe para lá, e não sei o quê, e de repente, lá em cima do sótão. Estava correndo para lá e para cá no sótão. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E as mulheres, o que é isso? O que é isso? Ela disse, espera aí só um minutinho, acho que meu pai acordou. Pegou aquilo e subiu lá em cima lá. Papai, o que você está fazendo, papai? Por que você está todo desse jeito? Isso aí nem é Bíblia, te tem falando de geografia. Eu sei, minha filha, mas aqui está dizendo que o cientista disse que eles entrou tão profundo no mar que não encontrou o fundo. E a Bíblia diz que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Acabou com os incrédulos. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Ué. Um dia o irmão Brana foi numa mecânica, foi numa oficina mecânica. E chegou na oficina, o irmão Brana sempre era bem humorado, chegava brincando e tal. Aí o mecânico, sou Bill, gosto muito de você, sempre quero você aqui comigo, eu gosto de você, mas deixa seu Jesus para lá. Deixa a religião no canto, Bill. Aí a irmã Brana falou assim, aonde o meu Jesus não é bem-vindo, eu também não sou. A irmã Brana deu as costas. O parente dele lá estava com o caminhão dando ré, passou por cima dele, esmagou ele todo. Não ridiculariza a Deus. Não escarnece de Deus. Não escarnece principalmente o que Deus está fazendo. Principalmente o que Deus está fazendo. Nesta última era, Deus está trabalhando através de uma mensagem. Nesta última era, temos a evidência, a profecia cumprida de Malaquias 4:5-6. Temos a obra restauradora de um profeta nessa última era. Ridicularizar isso que Deus está fazendo é blasfemar contra o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então, incredulidade só vai lançar a pessoa longe das promessas de Deus, enquanto que o crente, tomando pela fé, o aproxima mais de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que o buscam será galardoado por Deus. É necessário que aqueles que se chegam a Deus, é necessário que creia que Ele exista. Você crê, irmãos? Que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amém? Aí está. Por isso que no primeiro mandamento é crer em Deus. No primeiro mandamento. E no primeiro mandamento não substitui nada no Novo Testamento. Porque Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, ele tinha que ser crido primeiro. Crer em Deus sobre quaisquer coisa. Crer em Deus sobre quaisquer coisa. Você tem que crer sobre qualquer coisa. E no Novo Testamento vem Paulo e diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nós somos agradecidos ao Senhor por essa porção da Tua Palavra. Cremos, ó Pai, que fomos abençoados. Cremos que fomos ricamente abençoados. Pai, seria, Senhor Deus, uma insensatez sair daqui e pensar diferente. Mas cremos que fomos abençoados por Tua Palavra. Ó Deus, o Senhor nunca tem nos amparado. O Senhor sempre tem nos amparado com a Tua Palavra.
Ó, sempre temos alimento para alimentar, Senhor. Ó Deus, temos motivos para agradecer o Senhor pelas bênçãos derramadas, pelo poder da Tua palavra, pela revelação de Jesus Cristo em nossas vidas, por termos abrido entendimento para compreender o que diz as Escrituras. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã, e que a graça do Senhor esteja no coração e na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus permitir. Deus abençoe. Terça, culto de oração. Quarta-feira estaremos em Betim, lá na rua Assembleia 86, Alterosa, segunda sessão. Deus abençoe cada um dos irmãos.